Eu queria só acessar aqui. Já pode começar? Eu fiquei conversando com Jaqueline, ó. O que deu? Agora. Pronto? Pronto. Vê se o microfone tá legal aí para sair. Tá bom, esse microfone é excelente. Porque talvez não saia muito na gravação. Deixa mais perto de você. Pronto, vamos lá? Bom dia, gente. Espero que tenha gente nos polos e que eu não esteja falando para fantasmas. Vamos lá. Bom dia, eu sou a professora Meire Salles, a pessoa que deu trabalho para vocês durante esse período e montou a disciplina que vocês estão trabalhando agora, que é Tecnologias Aplicadas à Educação. Esse encontro é mais para tirar algumas dúvidas e fazer alguns esclarecimentos. Como vocês aqui nesse curso têm o costume de web aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira parte do curso, que eu acho que é a que precisa de mais algum esclarecimento. Todas as vezes que a gente fala de tecnologia, e principalmente nos últimos 10 anos, a gente associa a tecnologia muito a essas microferramentas que a gente tem disponíveis à mão, como um celular, né? E tecnologia é muito mais do que isso. E no âmbito da educação, de maneira geral, a gente não tem como pensar a tecnologia minimizada desta forma. Caso contrário, a gente fica preso literalmente aos ditames do mercado consumista e não consegue produzir pedagogicamente com o uso de tecnologias. Então, o primeiro encaminhamento que foi dado para vocês foi fazer uma análise bem pontual de um trecho de um texto que eu encaminhei, que é uma discussão filosófica em relação aos termos técnica e tecnologia. Isso para a gente sair da mesmice. Então, nessa direção, é compreender que a tecnologia, ela não é a evolução da técnica, né? Ela não é mesmo, ela é uma possibilidade técnica de uso desta técnica de forma mais ampliada. Mas, para isso, a gente precisa compreender o que é essa técnica. Técnica, ela é uma palavra, né, um termo que é derivado do grego, e no grego, derivado da palavra grega tekne, e esta palavra, ela tem um sentido, né, filosófico muito grande para os gregos. Na Grécia Antiga, a tekne era compreendida como uma arte, mas não uma simples arte, algo que se produz, mas o potencial que as pessoas tinham para criar e transformar equipamentos, materiais, processos. Então, isso que era considerado a tekne. A técnica é a apropriação desses processos com a intervenção direta do homem. Então, a gente pode associar a técnica a qualquer artefato, não sei, qualquer ferramenta que possa servir para que a gente dê conta de algo que não daríamos conta utilizando o potencial do nosso corpo. Isso pensando emocionalmente, fisicamente, cognitivamente. Vamos, sei lá, pensar uma ideia. Tem um livro que eu adoro, que é O Presente dos Fazedores de Machado, de Burke e Ornstein, e o próprio título já nos dá uma boa referência.
Lá ele conta essa história, né, da técnica e da tecnologia, utilizando como base para contar essa história a antropologia. E traz desde os nossos primórdios, né, desde a idade da pedra, alguns exemplos. Um bom exemplo, vamos pegar uma técnica que todo mundo conhece, um machado, né, tendo como exemplo o livro. O machado é um aparato técnico. Por que é um aparato técnico? Porque ele foi criado com um objetivo específico, que era cortar alguma coisa. Só que isso passou por uma evolução. Então, no início dos tempos, você tinha uma pedra que as pessoas cortavam os troncos das árvores. Depois disso, essa pedra já foi amarrada a um pequeno tronco de árvores para poder levar a força do braço humano e empunhar mais força na batida da pedra no tronco, portanto, cortar mais rápido. E aí vai evoluindo até chegar ao nosso machado. Só que isso é um aparato técnico. Quando é que a gente compreende esse aparato técnico como tecnologia? Quando isso não é exclusivamente uma ferramenta que corresponde e responde a um objetivo único. Então, a tecnologia pode ser considerada tanto o produto, como este machado, como um processo. Por exemplo, a ideia que as pessoas tiveram de melhorar a forma de cortar o tronco da árvore. Então, esse processo de pensamento para que fizesse o machado chegar até esse machado que a gente conhece hoje, isso também é tecnologia. Então, é nessa direção que a gente tem que entender o que é tecnologia para a educação. Na educação, a tecnologia ela ganha várias dimensões. E a partir da década de 80, aqui no Brasil, melhor, vamos um pouquinho mais para trás, no final da década de 60, início da década de 70, com o desenvolvimento muito dos canais sonoros de emissão de sinais sonoros, e aí a gente teve a evolução do rádio, uma boa referência para a gente pensar a tecnologia. Qual era a tecnologia que apoiava a educação nesse momento? A emissão de sinais sonoros pelo rádio, então você tinha aulas pelo rádio, e papel, porque a maioria das tecnologias utilizadas para a educação eram manuais, cartilhas, apostilas, né? No meu tempo tinha apostilas, afinal eu sou uma pessoa velha, né? Então, apostilas. Então, essa era a tecnologia do momento. Mas pensar assim, mas era uma tecnologia comum a todos, só que na educação isso tinha um fundamento. Então, quando que o rádio passava a ser uma tecnologia, uma mídia de massa, que ganhava o status de tecnologia na educação, quando transmitia programas de formação? Quando que o papel ganha o status de tecnologia e serve para a educação? Quando ele é um manual, um livro, uma apostila. Então, isso é uma tecnologia. Mas a tecnologia é o papel? Não. A tecnologia é o produto gerado a partir daquele papel, que necessitou da intervenção do próprio homem, da capacidade cognitiva do homem para que aquilo ali virasse papel, virasse livro. Então, tem que tirar o pensamento humano e encaminhar para o papel. Então, pensando nessa perspectiva, e pensando no mundo de hoje, que é o digital, esse primeiro texto foi muito para tirar vocês do lugar de tecnologia na educação é somente o computador, a lousa digital, o celular, não sei, o aparelho de PowerPoint, uma sala de videoconferência. Mesmo hoje, século XXI, né, 2019, tecnologia pode ser o livro didático, tecnologia pode ser um bom cartaz, tecnologia é
o bom uso de uma metodologia inovadora na sala de aula, né? Hoje está muito na moda metodologias ativas, mas, por exemplo, todo mundo hoje fala de prática pedagógica inovadora. Prática pedagógica inovadora associa isso a tecnologias digitais, mas você tem prática pedagógica inovadoras associada a tecnologias analógicas. Você pode montar um processo avaliativo na sala de aula com a metodologia gamificada. Então, qual a tecnologia? A metodologia. Mas gamificada. Você não tem um laboratório para usar um game digital. Você faz um game de papel, faz uma trilha no chão, né? Constrói um quebra-cabeça grande onde as pessoas interajam, posso passar por desafios para poder chegar. Isso é uma tecnologia educacional. Então, é pensar a tecnologia nessa perspectiva. Então, quando a gente pensa a tecnologia digital, a gente tem que pensar a tecnologia digital, muito desses aparelhinhos chamados celular, mas não muito do que eles nos representam como equipamento, mas o que eles podem nos dar para que a gente faça avançar a nossa capacidade de produzir e construir conhecimento. Então, os aspectos comunicacionais, os aspectos informacionais, por isso que a abordagem da segunda parte da disciplina está nas tecnologias de informação e comunicação, né? E aí todo mundo pode ir para onde quiser. Eu acho que esse esclarecimento é fundamental, principalmente para as pessoas que trabalham na educação com as áreas de formação profissional ou que estão vinculados a cursos de graduação que são de uma linha muito técnica, em que a gente desprende aquilo do que é pedagógico para a formação. E essa é uma inadequação, porque a formação técnica e tecnológica, ela precisa muito mais dessa compreensão de tecnologia para aqueles processos de empreendedorismo, inovação, funcionarem efetivamente na formação, do que as demais que já trabalham isso de uma maneira mais dialógica, né? Tem um autor que eu adoro, que é Jung Habermas, e ele tem uma obra que é fantástica, que se chama O Agir Comunicativo. E ele diz que a gente passa por duas etapas de pensar a sociedade, que uma é a sociedade baseada numa organização societária, que é aquela onde você tem uma hierarquia de funcionamento, e uma sociedade que se organiza a partir de uma ideia de um agir comunicativo, que é aquela em que as pessoas se organizam a partir das expertises de cada uma e, colaborativamente, elas conseguem encaminhar a resolução de problemas. Por mais que a gente esteja numa sociedade capitalista, mas nós que somos de um país em desenvolvimento e numa situação hoje política e econômica que a gente não consegue descrever, a gente tem que fugir dessa sociedade societária, porque a gente não pode contar mais com essa hierarquia, né? E a tecnologia compreendida simplesmente como aparato maquínico, ela mantém essa hierarquia, porque só vai conseguir se comunicar, interagir, quem tiver aquilo do momento. E a lógica para a educação é que a gente consiga criar, efetivar, alterar os processos externos ao espaço educativo, de dar condições às pessoas que, mesmo sem este equipamento celular, o meu não, porque o meu sempre é reaproveitado, porque eu sempre fico com o resto das filhas. Mas, por exemplo, se surge aí um iPhone 1000, só vai conseguir se comunicar se tiver um iPhone 1000. Mas não, você consegue se comunicar se você tiver aquele de R$100, porque a função dele é comunicação. E na função comunicação, hoje, por exemplo, muita gente não usa mais SMS, porque se habituou com o WhatsApp.
mas é dar para o sujeito condição que, mesmo no mundo do WhatsApp, ele consiga, sem o WhatsApp, se comunicar por SMS, se comunicar por um telefone fixo, que ainda existe, né? Se comunicar por e-mail, se comunicar por carta. O correio ainda usa carta, né? Então, a lógica é você possibilitar essa gama de caminhos para que as pessoas consigam comunicar, interagir e produzir conhecimento. Então, é não ficar amarrado àquilo que é de momento. Então, é pensar a tecnologia como todo esse potencial que a gente tem à disposição. E não pensem vocês que, se você estiver numa instituição de ponta, que hoje nenhuma das nossas instituições públicas conseguem mais ser de ponta, algumas com destaques a mais que outras, mas a gente ainda tem condições de funcionar como uma instituição educativa de ponta com as tecnologias que temos, desde que a gente utilize a tecnologia mais cara que temos dentro das nossas instituições públicas, que são as nossas cabeças, né? Os nossos cérebros, as nossas capacidades de criar, de transformar, a nossa inteligência. Só que a nossa inteligência ela não pode estar focada em algo que é do mercado e de consumo. Então, a gente tem que conseguir cognitivamente trabalhar com as tecnologias dos dias de hoje, que estão aí disponíveis, as que estão disponíveis na instituição, as que não estão disponíveis na instituição, mas dando condição para que os nossos estudantes tenham conhecimento desse universo e que possam se virar tanto na escola da roça, que não tem energia elétrica, como na escola da cidade, que tem até aquelas lousas interativas, que tem um professor lá 3D, que é meu sonho de consumo, né? Virar um holograma. Então, é mais ou menos nesse ínterim. Por conta disso, que as atividades que vocês têm são bem reflexivas, né? E são muito do ponto de vista de identificar alguns pontos. Vocês vão verificar que nas atividades tem algumas marcas, que essas marcas é onde vocês vão demonstrar que efetivamente conseguiram compreender a dinâmica do que é apresentado na disciplina, mas sem aquela amarra de que tem uma resposta única, único encaminhamento correto para o uso da tecnologia na educação. Então, eu acho que é mais ou menos isso, não é não? Pode ser. Mônica está aqui falando se quer comentar alguma coisa em relação aos textos da segunda semana. Os textos da segunda semana, eles estão muito direcionados para o que vocês vão trabalhar em sala de aula. Então, são textos bem direcionados para uma prática e que trazem algumas ideias, né? Trazem ao todo algumas dicas e, muito mais do que isso, trazem alguns questionamentos, porque os textos postos são somente para vocês utilizarem como referência para pensar tanto o trabalho de vocês como docentes, tanto o trabalho de vocês ao planejar o exercício da docência e tanto a formação de vocês ao pensarem, né, a inserção de tecnologias no campo de trabalho de vocês e na área do conhecimento. Essa é uma questão que vale ser salientado para os textos da segunda semana, é que efetivamente vocês devem fazer uma associação direta com a área do conhecimento de vocês. Vou dar um pequeno exemplo. Tem uma atividade de lá que mostra, pede como é que você utilizaria o celular na sua sala de aula. Mas pense o celular, não o aparelho, né? Pense o celular, a tecnologia que é disponibilizada no equipamento. Então, vamos pensar uma pessoa formada em computação.
pode pensar o celular tanto da aplicabilidade em relação aos dispositivos que estão aqui online, como pode pensar, inclusive, para trabalhar questões relacionadas às possibilidades de rede, né? Ou pode trabalhar o equipamento, a máquina. Mas vamos pensar uma pessoa, sei lá, da língua portuguesa. Pode utilizar um dispositivo do celular para trabalhar isso. Sei lá, algum editor de texto ou algumas formas comunicativas. Trabalhar suportes textuais, né? Contemporâneos, né? Formas de escrita de e-mail, formas de escritas no WhatsApp, formas de escrita no Instagram. Então, a mesma informação a partir do dispositivo de comunicação tem modos de comunicar diferentes. Então, o celular não é somente o aparelho, mas o potencial de informação, comunicação e produção do conhecimento de tudo que tem aqui dentro pode dar para nós. Então, importa muito pouco o aparelho, importa muito mais o que ele pode proporcionar, não o aparelho, mas o que tem dentro do aparelho, que são outras tecnologias. Então, é mais ou menos nessa dinâmica. Por que essa ideia da criatividade? Como esse curso é para pessoas que não têm as licenciaturas, pensando essa lógica, quem tem a licenciatura, e quem foi mais ou menos no meu tempo, fez licenciatura há uns 30 anos atrás, 32 anos atrás, eu tive 4 didáticas, né? E a didática 2, né, do meu curso, eu fiz pedagogia, ela trabalhava com recursos didáticos. Para quem fez magistério, aprendeu nas aulas com recursos didáticos a usar um flipchart, flanelógrafo, que tem um monte de gente que não sabe o que é um flanelógrafo. Vi as alunas, eu lembro que lá em Conquista, as meninas, quando saíam lá do instituto, saíam com os negócios enormes, assim, quadrados aqui do lado, e umas ainda caprichavam na flanelinha que botava para poder colar o velcrozinho, pesado. O nome disso é flanelógrafo. Pesquisem aí no Google que vocês sabem o que é um flanelógrafo. Tinham até bolsas com desenhozinhos. Tem equipamentos que naquele tempo era de alta geração, o episcópio. O que é o episcópio? É nada mais, nada menos do que um retroprojetor de livro. Um aparelho que tinha uma luz projetada para baixo, em que você botava a página do livro virada para a luz, e esse livro projetava igual um retroprojetor, o livro igual o Datashow projeta hoje na parede, numa tela. Então, pensar efetivamente na nossa diversidade de Brasil, na nossa diversidade de Bahia, e olha que eu conheço muito bem esse estado. A gente tem lugares aqui no estado que no mesmo município, de um lado do rio, você tem acesso à internet, e do outro lado do rio você não tem. Eu estou me referindo ao Rio São Francisco. Então, pensar nesse espaço de Brasil, como é que a gente trabalha pedagogicamente utilizando tecnologia. Então, eu acho que é adaptar o que a gente tem disponível, trazer à tona o que está disponível para o mundo, mas ainda não está para a gente. Como é que isso é aplicável àquilo que a gente trabalha, àquilo que a gente ensina, Como é que isso é aplicável para a formação daquelas pessoas? Então, tanto utilizar isso como recurso pedagógico, para que facilite a você trabalhar o conteúdo, para que dinamize uma metodologia, para que você possa otimizar o tempo de aula, para que você possa proporcionar ações de integração entre estudantes e professores, mas também para que se possa utilizar disso para o desenvolvimento da formação desses sujeitos como cidadão, que não fique engessado somente na sala de aula. Então, eu acho que a ideia da segunda semana é bem essa, se arriscar nas experiências e, se arriscando nas experiências, tomar consciência que as tecnologias, quando aplicadas à educação,
a grande parte delas que a gente utiliza hoje, elas não foram pensadas como tecnologias educacionais. Porque tecnologias educacionais são aquelas que são produzidas com objetivo estritamente educacional. Um WhatsApp não é uma tecnologia educacional, pode ser utilizado de modo educacional, né? Sei lá, as redes sociais não foram pensadas para ser educacionais, como tecnologias educacionais, podem ser utilizadas como isso, né? O e-mail não foi utilizado para ser educacional. Então, mais ou menos essa a proposta. Eu desenvolvi semana passada um trabalho com os meninos de design da minha universidade, mesmo em greve a gente está trabalhando, porque os projetos de extensão continuam e os de pesquisa também, e a gente precisava fazer uma formação em design de exteriores com uma comunidade de alto risco de Salvador. E para nós a grande dificuldade era conseguir chegar aos tons de tintas necessários para a gente trabalhar com os muros, né, as fachadas das casas, porque a gente não tem dinheiro para poder experimentar a tinta. E aí os meninos tiveram uma ideia de utilizar alguns desses aplicativos que tem no celular e que você vai mesclando isso com as fotografias dos lugares. Então, o que a gente fez? A gente fotografou os lugares, a grande maioria desses lugares são o subúrbio de Salvador e são o entorno da minha universidade, que é ali no Cabula, né? A parte feia, que é das invasões. E fotografando isso, a gente pôs as fotografias, né, em aplicativos que trabalham com cores e fomos brincando com as cores para que a gente apresentasse para o parceiro do comércio de tinta exatamente as cores que precisávamos para as pessoas trabalharem nas fachadas. Então, esse é um movimento em que utilizamos de tecnologias variadas para desenvolver uma ação formativa comunitária social em que não tínhamos pensado em tecnologia digital para isso, mas a tecnologia digital fez com que a gente economizasse tempo, dinheiro, né, e ainda conseguisse fazer uma formação para o pessoal iniciante do grafite da comunidade, usando o que eles tinham à mão, o celular. Né? A gente só fez pedir autorização para utilizar a rede de internet da padaria, porque ninguém tinha pacote de dados suficientes para poder rodar o aplicativo. Então, a gente ganhou uma padaria parceira, porque a gente precisou usar a rede de internet da padaria por 2 horas e 40 minutos. Então, acho que é mais ou menos nessa ideia que é para vocês pensarem a segunda semana. Por isso, podem parecer que as atividades são muito fáceis, são muito óbvias, mas não são não. Vai precisar que vocês usem muito do que a Tecne nos deu hoje, né? Que é pensar a tecnologia como um potencial de criar, transformar, mudar, alterar processos. Eu acho que é mais ou menos isso. As perguntas estão mandando por onde? Ai, Jesus. Não entendi? A atividade que a gente pensou presencial. Eu até achei que isso poderia ser feito de uma forma melhor. Mas como eu associei que tem lugares que o acesso à internet é complicadíssimo, ficou bem melhor. Qual a ideia da atividade do presencial? Que vocês façam uma lista, né, de tecnologias que já utilizaram em alguma experiência didática mesmo, de sala de aula. Podem pensar qualquer tecnologia, tanto digital como analógica. E a partir dessa lista, vocês escolherem uma, né? E essa uma, fazerem uma descrição experiencial deste uso, com o processo didático como um todo. Como a disciplina é tecnologia aplicada à educação,
Qual é o fundamento dessa atividade? Que se consiga, a partir de uma listagem sistemática de recursos, né? E aí a gente está pensando recursos num plano pedagógico, e desses recursos do plano pedagógico, vocês vão trabalhar didaticamente como é que essa experiência foi desenvolvida, num passo a passo. Aí, com certeza, vão identificar quais os ganhos cognitivos, né, com a inserção desse recurso na atividade de aula ou qualquer outra atividade que faça em sala de aula que não seja a aula, de grupos, de avaliação, de organização, de trabalho, né? Uma atividade que fez em sala de aula, a gente consegue identificar qual o ganho cognitivo com isso, qual o ganho de habilidades, né, em relação ao próprio domínio do recurso tecnológico disponibilizado e qual o ganho da produção do conhecimento que se deu em torno disso, porque aí não vamos pensar somente o conteúdo que foi trabalhado nesta atividade de sala de aula, mas muito o que envolveu a dinâmica de trabalho desse conteúdo. Então, é essa descrição a ser feita no presencial. Então, é muito mais para compartilhar com os colegas essas experiências, porque este compartilhamento no ambiente, e muitas vezes um não vê a atividade do outro, e essas ideias trazem não como modelo, não como um template a ideia para o outro, mas como uma ideia possível de ser adaptada e desenvolver outras práticas com o uso de tecnologia. É mais ou menos nesse sentido. Perguntas? Vamos lá. Herbert Santos, estou me sentindo uma radialista. Gente, me sentindo uma radialista. Não liguem não, viu, gente? É porque eu sou bestada assim mesmo. Menina do interior é desse jeito. Vamos lá. Herbert Santana, de Ilhéus e Suzaneide de Euclides. E quem não é ou ainda não atua como docente, vai pensar como docente. Se vocês estão fazendo um curso de formação para ser docente, vamos pegar a mesma métrica do antigo magistério e a mesma métrica dos meus alunos de pedagogia. Meus alunos da manhã, né, do turno matutino em pedagogia, normalmente a grande maioria ainda não está trabalhando. O turno da tarde, uma grande parte está trabalhando, e o turno da noite, quase sempre, todo mundo tem anos de labuta na escola, principalmente na escola. Se não na escola, em alguns movimentos sociais, com atividades educativas. Então, quem ainda não atua como docente, vai pegar justamente as experiências que são apontadas nos textos e vão idealizar. Por que idealizar? Vão constituir uma ideia de uma experiência de sala de aula. E essa experiência de sala de aula é pensar o processo educativo como ele acontecendo. Então, se você tem uma formação em contabilidade e vai querer ser professor de matemática, você pode fazer a escolha de um conteúdo de matemática ou de uma situação de ensino em matemática com o uso de tecnologia e apresentar como exemplo. Se você é, sei lá, bacharel em física e você vai ser professor de física, vamos aproveitar que em Salvador hoje está chovendo pra caramba. Podem pensar o uso da tecnologia, por exemplo, para pensar este movimento climático da chuva como aula. Então, é idealizar uma situação de sala de aula, que tanto pode ser de aula, trabalho com conteúdo específico, como pode ser de sala de aula, atividades, organização de atividades de grupo, como pode ser de sala de aula, um debate de determinado tema, como pode ser de sala de aula, né, a sistematização de determinados conteúdos de aula, como pode ser de sala de aula, um momento avaliativo, né, idealizar isso e apresentar isso como exemplo. Vamos ver se tem mais.
Geils Andrade de Conquista. Minha terra, viu? Sou conquistense, para quem não sabe. Na escola pública, muitos alunos não dispõem de aparelho celular. Como fazer uma atividade sem que em uma atividade de grupo, ou até mesmo individual, ele não se sinta discriminado ou prejudicado? Eu mesma estou com essa demanda, não disponho de um celular com capacidade de gravar o meu diário. Fácil, gravar o diário. Substitui o celular por um gravador. O grande problema é que as pessoas hoje, elas descartam as outras tecnologias em virtude das que estão na moda. Eu vou dar um exemplo. Eu ainda tenho um gravador de fita cassete. A fita cassete hoje é muito cara, né? Uma fita cassete hoje custa em torno de R$78, uma fita cassete, porque elas são fabricadas agora por encomenda. Mas ainda tem isso. Substitui. Pode fazer o diário como a gente fazia diário antigamente, com um caderninho, né? Escrito. Então, existe muitas alternativas. A grande questão é não pensar o que faria com o celular. A grande questão é pensar o que você quer promover na aula. Vamos pensar eu vou fazer uma atividade, como você sugeriu aqui, uma atividade de grupo, certo? Qual o objetivo dessa atividade de grupo? Promover a interação entre os estudantes e fazer o exercício da escrita contemporânea como os meios de comunicação digital. Eu preciso do celular para isso? Depende. Se eu estou numa turma de ensino fundamental 2, a exemplo, eu posso fazer um fórum integrado com papel. Então, eu utilizo o mesmo mecanismo do WhatsApp. Então, vou falar o que eu faço com as escolas aqui em Salvador que a gente trabalha. A gente faz uma comunicação de grupo, né, como se fosse uma comunicação digital, para ter a noção dessa escrita. Então, a gente pega o papel ofício, corta em 3 tirinhas e cola esse papel ofício, que ele vai ficar uma grande cobra de papel ofício. Então, nesse papel ofício na comunicação, ele vai passando aleatoriamente pelas pessoas, onde elas vão ter que estabelecer uma relação de comunicação e integração nesse papel ofício. E os espaços são limitados, não é nem como o WhatsApp, porque o WhatsApp é limitado, mas são limitados. Elas podem usar textos, signos e alguns desenhos, né? E tem até a opção de umas figurinhas que a gente cortou, igualzinho as emoticons, para colar, né, no papel ofício. E aí o pessoal vai comunicando e passando aleatoriamente isso. Ao final disso, você tem uma comunicação que promove a interação, em que eles vão desenvolver na escrita, porque é na mão mesmo, usando lápis, e utilizando a mesma linguagem que utilizavam em um meio, que pudessem utilizar em um meio digital. A professora, se ela estivesse usando o WhatsApp, ela teria que projetar a conversa do WhatsApp. Com essa dinâmica, ela prende a grande cobrinha na parede e ela trabalha esse grande texto. Esse é um bom exemplo que a gente usa sem celular. Existem outras possibilidades também. É porque a gente tem que ser criativo. O grande problema é que as tecnologias digitais hoje, elas transferem a nossa criatividade para os nossos buscadores. Então, você, em vez de pensar, você bota no Google para o Google pensar por você. E a ideia da tecnologia é justamente ao contrário. É que a gente pense muito para a gente explorar ao máximo. Então, acho que é mais ou menos desse jeito. É criar alternativas. Rodrigo Ícaro, Salvador, flanelógrafo. Eu não trouxe uma demonstração, mas aí o Google dá. Bote no Google a palavra flanelógrafo, você vai encontrar um cartaz que normalmente ele se chama flanelógrafo porque ele tem que ser feito com material felpudo, que normalmente era flanela mesmo. Lá em Conquista a gente comprava flanela no calçadão mesmo e cortava flanela e colava no negócio e enfeitava os ladinhos. Ou que é aquele material tipo carpete, só que bem fininho,
né? Então tem que ser felpudo. Por quê? Porque a gente cola, faz tirinhas com desenhos, palavras, sílabas, e no fundo dessas tirinhas a gente põe tipo um velcro, né? E vai trabalhando com a montagem. Lixa também, lixa de lixar a parede, né? Põe no fundo, que aí a gente vai trabalhando nesta grande flanela essa montagem, ou de palavras, ou de frases, ou de charadas para as crianças trabalharem, né? Isso é um flanelógrafo. Eu uso flanelógrafo até hoje, as pessoas se assustam, mas tem flanelógrafo. Tem escola que eu vou em Salvador que a gente não tem nem cadeira, a gente tem bancão, né? Salvador vai até Ilha de Maré, então eu ainda tenho escola pertencente ao município de Salvador, que ainda são escolas de mesão e bancões, né? E a professora ainda tem o quadrozinho dela, verde, que ela ainda usa giz, né? Então, isso é de verdade. Herbert de Ilhéus, uso de tecnologia em geral? Não entendi. Em geral. Se for para atividade, são tecnologias tecnologias disponíveis, né, na sociedade ou tecnologias educacionais e que você usa na sala de aula. Suzaneide de Euclides da Cunha. Essa era a informação que a gente precisava. Agora está claro, obrigada. Ainda bem que eu esclareci alguma coisa. Normalmente isso não é coisa normal. Ferramentas tecnológicas diferentes, coisas novas, software, etc., para a explicação de uma aula, por exemplo. Isso mesmo, você pode unir, integrar. Eu tenho uma orientanda que terminou agora, defendeu. Ela fez um trabalho de pesquisa com o uso de tecnologias digitais com os estudantes do IFBA de Camaçari, mas como é que eles usavam as tecnologias digitais para estudar no seu cotidiano, fora da sala de aula. Então, foi uma pesquisa assim, a gente estava até conversando ontem, brilhante, que nos deu vários frutos, e a gente trabalhou com a ideia de cotidiano, de um autor chamado Michel de Certeau. E, para isso, a gente viu que os estudantes fazem o que Jenkins chama de... esqueci a palavra agora. Como é que a gente junta as tecnologias? Convergência de tecnologias, né? Então, assim, mesmo eles achando que estão saindo da rotina da sala de aula, o que eles reconhecem? Que os professores são muito bons, mas tem algumas disciplinas que eles não conseguem aprender o conteúdo com a aula do professor. Então, ele presta atenção na aula do professor e depois ele escolhe várias videoaulas que trabalham aquele conteúdo do professor e estudam fora juntos, porque eles vão discutindo na videoaula, que no tempo da aula não dá. Aí vamos pensar na ideia de cotidiano. O estudante pensa que, para ele está criando uma tática diferente da do docente para ele aprender. Não. Ele está reproduzindo o mecanismo didático da sala de aula, só que no movimento próprio dele. Então, é essa junção de tecnologia. Ao mesmo tempo, das videoaulas, eles fazem as anotações dos pontos que ele não consegue esclarecer no caderno. Deste do caderno, eles têm uma lista de integração no curso de eletrotécnica do IFBA, né? Com os professores das disciplinas gerais, ele manda para o professor isso digital, né? E faz o registro da sala de aula, quando o professor permite, gravado em áudio. Olha só que doideira que o aluno faz para aprender um assunto. Então, a gente viu com isso que os adolescentes, os jovens, eles não abandonam tanto as tecnologias como a gente pensa, porque eles só andam no celular. Não, eles conseguem fazer uma convergência dessas tecnologias de modo que eles consigam
produtivamente na questão da dinâmica do próprio IFBA, aproveitar o tempo da sala de aula, o tempo de fora da sala de aula, com o tempo que eles têm juntos para estudar. Então, eu acho que falta pensar deste modo dinâmico nós, professores. Então, a ideia dessa disciplina é para que a gente consiga dinamicamente fazer essas convergências. Para fazer isso, a gente não pode abandonar as tecnologias tradicionais. Então, eu acho que é mais ou menos desse jeito. Aí, agora tem um monte de pergunta. Patrícia, encontrei o fonelófago no grupo, bacana. Use, Patrícia, se você trabalhar com estudantes do 6º ao 9º ano, vale a pena utilizar, principalmente para atividades de integração, porque isso vai promover algo na sala de aula que a gente não mais promove, que os estudantes se movimentem na sala de aula, levantem da cadeira, se movimentem até um lugar para fazer alguma coisa, né? Se movimentem. É bom. Tássio Ribeiro. Agora está claro, Pro. Ainda bem. Jailza dizendo obrigada. Genildo, tutor de Camaçari. Como vencer os desafios para trazer para dentro da sala de aula novas tecnologias, novos recursos tecnológicos, considerando que na atual conjuntura do ensino público, o que prevalece é a precariedade, tanto de recursos físicos como financeiros. Eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia. Fui professora do Campus 11 de Serrinha durante muito tempo. Hoje sou professora do Campus 1 Salvador. Eu sou professora do Departamento de Educação do Campus 1, que é um dos maiores departamentos da universidade, e do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade. Vou só contar a minha realidade. Para dar conta de 4 programas de pós-graduação em estrito sensu, 5 cursos de graduação, a gente só tem um laboratório de informática com 32 máquinas, e que são máquinas de 2010, 2012, das quais, como é que a gente faz para manter o laboratório? Eu monto uma extensão acelerada com o pessoal de computação, e aí a gente faz um mutirão para a gente fazer limpeza das máquinas. Então, isso conta como atividade de formação dos meninos, para hardware e para software, tá? Claro que eu conto também com alguns colegas de computação. E aí, o que acontece? Como atividade formativa, os meninos trabalham com hardware e software, recuperando equipamentos da universidade, porque a gente não tem dinheiro para pagar manutenção. E a manutenção de equipamentos velhos significa muito mais dinheiro do que equipamentos novos, e a gente não pode comprar novos. Aí pergunta assim, tem internet? A gente tem internet, mas internet é assim, que num canto, numa sala X funciona, na outra sala Y não funciona, num canto X usa. E sabe um desenhozinho que tem no Google, que tem uma mulher assim querendo pegar o mouse? A gente fica assim querendo pegar sinal, né? Em alguns lugares. E a gente trabalha precariamente, mas a gente trabalha e vencendo os desafios usando a criatividade. O que a gente não pode deixar é, por exemplo, um estudante de licenciatura de ciências sociais, de pedagogia, de filosofia, não saberem que eles podem desenvolver algumas práticas pedagógicas com o uso das tecnologias digitais, porque a gente tem essa deficiência dentro da universidade. Então, a gente cria mecanismos para isso. Atividades fora da universidade, atividades dentro da universidade com o equipamento deles, atividades que simulam o uso de tecnologia digital e a própria encaminhamento de desenvolvimento de atividades fora. A gente fez, o ano passado, uma parceria com 2 lan houses perto da universidade, justamente para desenvolver as atividades que utilizavam os games, porque a gente não conseguia rodar os games do início ao final usando a rede da universidade. Então, eu acho que o desafio é muito grande. Vencer, eu acho que não vamos vencer, mas minimizar a gente consegue.
E a situação do ensino público hoje é para pior. Se a gente acreditar que não pode fazer diferente no estágio que estamos hoje, é muito mais fácil desistir do que fazemos, desistir da educação e procurar outra profissão. Então, é criar condições para fazer com o que temos à disposição. Patrícia Reis de Conquista. Meire, sou bacharela em Ciências Biológicas e não estou exercendo a docência. Com relação à aula presencial, como poderia realizar recursos de tecnologia para desenvolver na sala de aula, por exemplo? Patrícia, em biologia, você tem tanto o campo do ensino das ciências naturais de maneira geral, aí para o fundamental, como o campo do ensino de biologia, se você pensar no ensino médio ou nono ano. Aí a sugestão é você utilizar a tecnologia ao seu favor como uma professora. Você entra no Google, faz uma grande pesquisa sobre recursos tecnológicos, digitais e analógicos para o ensino de tecnologia, utiliza a sua criatividade e pensa uma ideia de aula, de situação de sala de aula, que pode ser aula, como eu já disse antes, atividade avaliativa e tal. Aí, sinto muito, você vai ter que botar para fora a pedagoga que você não é. Utilizar os conhecimentos já trabalhados nas disciplinas anteriores nesse curso para pensar uma situação pedagógica de aula com o ensino de biologia, né? Tem um exemplo bom. Eu guardo na minha memória a minha professora Regina Cruzoé, que foi minha professora de ciências, né, da antiga sexta série, hoje sétimo ano, e sétima série, hoje no oitavo ano, em que a gente teve o desafio de montar uma célula, mas a gente tinha que montar uma célula de modo que a célula, ao ser apresentada, ela já apresentasse para os nossos colegas todas as suas funções, todas as suas partes, todas as responsabilidades de cada parte. A única coisa que ela deu para a gente, de recurso para a gente montar, foi o livro didático. E disse que a gente tinha que se virar na criatividade, porque a gente não podia falar nada. E o que a gente ia apresentar como produto tinha que dizer para nossos colegas tudo o que ela solicitou na atividade. O que a gente fez? Fez uma célula com um monte de sucata, né? A gente pegou um papelão, à época era aquele papelão que vem cobrindo colchão, forrou, pintou esse papelão de branco e saiu procurando um monte de lixo que pudesse representar as partes das células. E a gente botou um monte de canudinho com as bandeirinhas, indicando cada parte da célula e umas caixinhas, igual caixinha de gibi, explicando qual era a função, o que aquilo ali representava e tal na célula. E logo do lado, a gente fez uma trilha, porque a gente ficou com medo das pessoas chegarem em algumas partes das células que dependiam de outras para entender, para a pessoa ler. Então, ficou como se fosse um museu celular com uma trilha de visita. Então, tinha por onde ele entrava e até onde ele ia chegar, né? Tecnologia analógica. E ainda fomos parabenizados ao final, isso tem muito tempo, porque a gente conseguiu trabalhar meio ambiente, né? Isso virou uma atividade que foi exposta na escola, à época, e a gente concorreu a um prêmio, né, de cientista júnior, que tinha aquela época do governo do estado. Olha, isso é velho pra caramba, viu? Bora lá. Aí vem Genildo, Patrícia, Geilza Andrade. Misericórdia, é muita lida para fazer algo diferente em sala de aula. Quando pensou em ser professor, não pense que é fácil, não. Aliás, profissão hoje no Brasil é fácil, só que professor, a profissão de professor, ela traz para você algumas responsabilidades que você só vai tomar para si quando você está na sala de aula. Porque não tem como você não se responsabilizar
pela vida e também pelo desenvolvimento das atitudes naqueles sujeitos que estão ali. Então, de alguma forma, positiva ou negativamente, você interfere na formação desse sujeito. Então, nas licenciaturas, a gente tem as disciplinas de didática, a gente tem todas as psicologias imagináveis, justamente para a gente se preparar para esse momento. Por isso que vocês estão tendo esse curso. Porque as licenciaturas dizem para a gente a todo momento, mesmo que a gente não queira ver, que nada do que tem para vir na frente é fácil, né? É tudo muito desse jeito. Então é misericórdia mesmo. E é uma misericórdia por cada segundo, às vezes, por menos de segundo, que você tem que falar misericórdia várias vezes, né? E chamar por Deus. Mas eu acho que é mais ou menos essa ideia. A ideia, gente, é assim, não se desesperem, nunca pensem que o que propõe como uso de tecnologia para o ensino é algo óbvio. Nada é óbvio, desde quando se pense primeiro o objetivo e depois que tecnologia pode ajudar a alcançar esse objetivo. A gente nunca pode pensar em inserir tecnologia na sala de aula pensando primeiro o recurso. Eu quero dar uma aula diferente hoje de matemática, então eu vou usar o DataShow. Qual é o objetivo que você quer para a aula de matemática de hoje? Você vai trabalhar função polinomial de primeiro grau. Eu trabalhei função polinomial de... Eu sou pedagoga, gente, mas eu sou uma pessoa que está assim, com o povo de física, de computação, de matemática. É uma pessoa meio do mundo. Então, você vai trabalhar a função polinomial de primeiro grau. O cara tem que fazer um grande percurso para uma função polinomial de primeiro grau. Aí você vai ver, eu preciso otimizar o tempo no trabalho, na exposição das etapas. Você pode pensar em levar para a sala de aula uma aula no DataShow, onde você não perca o tempo didático escrevendo todas aquelas etapas no quadro. Você quer trabalhar em função polinomial de primeiro grau, o raciocínio lógico do estudante no desenvolvimento da função. Então, é o raciocínio lógico. O que você poderia pensar aí? Um jogo digital, um jogo de tabuleiro, né? Que você pode trabalhar a função polinomial. Mas primeiro você tem que ter o objetivo da aula. O objetivo para o conteúdo, o objetivo para o processo de ensino, para o processo avaliativo. Aí, tendo isso em mãos, você pensa no leque de dispositivos tecnológicos que você tem, qual que você pode inserir de melhor modo para aquela sua turma. Aí, vamos lá, mais. Herbert de novo. Sobre essa parte da célula, aqui em Ilhéus houve uma representação das células com coisas comestíveis. Ótimo. Se for do tipo assim, jujuba, regales, eu adoro marshmallow, né? Da próxima vez me chame, porque eu como a célula toda. Então o pessoal montou a célula vegetal com alface, etc. Também gosto de alface. Muito alface, de todos os tipos de alface. Adoro doce, mas adoro vegetais. No final, todo mundo se deliciou com um banquete. Vou copiar sua ideia, viu, Herbert? Vou levar para o Robertinho essa ideia da célula comestível para os meninos. Gostei da ideia. Só que eles não vão querer alface. As professoras vão querer cenoura, pepino, alguma coisa, mas eles vão preferir a minha ideia. Eu levo as jujubas, eu levo os regales. Eu prefiro ir passar ali, ó, na Lebesgue, nas Americanas e comprar um monte de porcaria. Patrícia. A criança tem que viver, gente. É para isso que eu corro e nado, para comer porcaria. A ideia do Museu Celular, achei fantástico. Patrícia, o Museu Celular, inclusive, não é snobismo, não. Eu viajei para Portugal esse ano para fazer uma atividade de estudo minha mesmo. Não aconselho ninguém a fazer da forma que fiz, porque foi maluquice, porque passei 21 dias intensivos assim,
dormindo pouquinho, trabalhando muito, mas eu visitei na cidade de Bragança, no Instituto Politécnico de Bragança, um espaço que eles têm, que é um espaço de integração e uso de tecnologias. Tem uma parte lá que eles trabalham com Museu de Intervenções Pedagógicas, que o nome não é bem esse para eles. Então, o que eles fazem? Eles selecionam durante o semestre os produtos que são elaborados nos cursos de formação de professores, né, que para eles é de educação, não tem o nome de licenciaturas com a gente, e esses produtos, eles ficam expostos durante o semestre posterior para todas as outras turmas como espaço de consulta, né? Então, tem muito resultado de aula que eles fazem nas escolas de aplicação, como isso. Desses que ficam expostos para a visitação no semestre, eles selecionam sempre os 5 mais visitados e mais bem avaliados e ficam expostos num espaço maior, que é o que eles chamam de Museu da Educação. Eu achei fenomenal a ideia, até porque eles só têm o gasto de manter um espaço que é maiorzinho um pouquinho que uma sala de aula, um funcionário, porque tem que cuidar da manutenção, né, do ar-condicionado, da limpeza e tudo, mas tudo que é produzido por professores e alunos do Instituto Politécnico de Bragança. E isso, para mim, foi fantástico. E eles cobram €1 por visitação ao público externo que não são estudantes e nem são professores. Então, o que eles precisam de material de limpeza, de manutenção, de conservação, eles gastam com esse dinheiro que eles cobram. É uma ideia. O grande problema é que a gente tem boas ideias, mas a gente põe poucas em prática, né? Por exemplo, cobrar R$1 para a visitação de uma sala com material na minha universidade, eu iria comprar aí minimamente uma guerra política com a instituição, né? Porque eu ia estar usando o espaço público para a exposição de algo público e cobrando, né? Então, aí eu já teria que fazer um processo anterior. O problema é que aqui as coisas são muito mais difíceis. Vamos lá, ver se tem mais. Acho que não. Então, vamos à Moniquita aqui, que quer falar com vocês. Nós ficaríamos... bom dia. Início, não quis interromper por conta do atraso inicial que tivemos aqui com a disponibilização do link. Estamos aqui mais uma vez, atividade web aula. É um momento importante. No nosso curso, a gente viu essa necessidade. É um espaço que a gente garante para que o formador tenha a possibilidade de alguma forma, dimensionar o trabalho, tanto teórico quanto a proposição prática, e esse entrelaçamento para a formação pedagógica que a gente propõe e está realizando no âmbito do nosso curso. E agradecer imensamente a professora Meirivalda. Ela tem muita experiência para contar, ela foi modesta aqui hoje, né? Tem muita coisa, muita experiência. Ela focou um pouco nas questões analógicas, porque a gente ainda sabe que a gente tem problema com acesso à conectividade nos campi, nas escolas e tudo mais. Contudo... Deixa eu só dar um esclarecimento. Não só as analógicas. Vocês viram que lá tem uns links, por exemplo, da plataforma Povir, e tem outros. A gente conseguiu utilizar o potencial do digital para superar essas dificuldades, como algumas pessoas colocaram aqui. Genildo, por exemplo, desses desafios que a gente tem. A gente tem, na docência, um tempo pedagógico que é precioso, que é o tempo do planejamento. Esse tempo do planejamento, a gente pode explorar muito do digital ao nosso favor como professor, nesse universo do difícil, né? Do complexo, do sem estrutura. Se a gente usa, por exemplo, as ideias que estão lá na plataforma Povir, eles dão muitas ideias para você utilizar com dispositivos digitais, mas dão muitos processos metodológicos para que você utilize tecnologia onde você não tem acesso ao digital. Então, a grande questão é que a gente não pode estar preso somente à tecnologia
na perspectiva do digital. No nosso contexto formativo, não tem como fazer isso, porque os nossos alunos não estão somente no contexto digital. Talvez seja o mais atrativo, mas a questão da criatividade para o uso do digital, ela não vem do digital, ela vem antes do digital. E é isso que a gente tem que potencializar. Perfeito. E é justamente isso que eu gostaria de frisar, porque nos nossos processos didáticos, né, a gente fica muito preso à impossibilidade de colocar uma ideia em prática, justamente porque você não dispõe de todo o aparato maquínico. E a lógica da web aula de hoje foi justamente perceber que é a potencialidade dos recursos, das metodologias, não necessariamente nesse recurso aqui, na mão da gente. Então, é perceber que dá para fazer uma atividade lúdica, um jogo, com as filipetas, com os pedacinhos de papel, se eu não tiver na hora o data show para projetar. Dá para pedir para as pessoas escreverem verdadeiro ou falso e fazer uma atividade lúdica. Então, a lógica da tecnologia, da potencialidade, vai além dos aparatos físicos, maquínicos, como a gente costuma dizer, né? Quem estuda há um pouquinho mais de tempo as tecnologias. E quando eu frisei e agradeci a professora pela... ela não tem tempo para estar conosco aqui hoje. Ela foi simplesmente retirada das atividades dela. Ela disse não algumas vezes e eu ignorei o não dela. Eu ignorei porque era importante que a gente tivesse a professora Merivalda, né, contribuindo para as atividades do nosso curso, e já estamos planejando Educação em Contemporaneidade, não é, Pro? Um texto inédito, porque não dá para... Educação em Contemporaneidade, com uma lógica dentro do que a gente precisa no nosso curso. E é isso, pessoal. Vocês viram que foi um ensaio, foram 2 semanas, dentro da lógica de tempo de cada um de nós, foram disponibilizados materiais essenciais, atividades que pudessem ser possíveis de serem realizadas, nada para dificultar, pelo contrário, para a gente conseguir fazer a discussão, garantir a realização do componente, mas também com leveza, fazendo o movimento da reflexão, que é o principal. Então, por isso, a gente agradece, Pro. Respeitando, aí eu coloco a questão que todos perceberam essa semana, a estabilidade que o nosso ambiente está vivendo, sofrendo. Nós temos reportado ao desenvolvedor algumas questões. A professora Meire, né, tem uma longa trajetória em implementação de ambientes e tudo mais, e alguns recursos que ela colocou, inseriu no planejamento, nós não conseguimos implementar do ponto de vista prático. E a gente fala isso com vocês com muita clareza, porque no nosso curso estamos aqui no movimento de formação pedagógica, estamos trabalhando com professores que lidam diretamente com isso, então não tem porquê nós não falarmos também das nossas limitações, tem que ter plano B. Então a atividade presencial era uma outra lógica, a gente simplificou para realizar. O questionário nós colocamos em forma de proposição de algumas premissas para vocês também não perderem a oportunidade da discussão. Então foi nesse sentido. O envio das tarefas, eu acabei de mostrar ali, a gente não está com a disponibilidade de alterar a lógica dos grupos, então vai ser necessário que se ajuste no ambiente e depois vocês talvez façam reenvio se não for notificado para o tutor. E aí eu vou fazer um ajuste de data, colocando mais uma semana para esses envios, para não atrapalhar aí, né, e ninguém ficar sem a pontuação. Toda vez que eu altero o envio e aviso a vocês, some a data da agenda de vocês e muda para a data seguinte. Então, vocês não perderam o prazo, foi ampliado. E, com isso, a gente não está prejudicando quem fez no tempo, viu, gente? Pelo contrário, os que vão chegando primeiro vão sendo corrigidos, vão sendo encaminhados, vão sendo avaliados, a nota vai sendo atribuída, o feedback vai sendo dado. Contudo, a gente não tira a possibilidade de quem ainda não conseguiu postar por algum problema no sistema, de também obter e concluir suas atividades. Então, é nesse sentido que a gente precisa compreender a lógica dos prazos. E foi o que aconteceu com relação ao componente das atividades e exercício do ciclo 2, com o envio do diário. Vocês viram que alguns vídeos que foram produzidos, eles possuem
algumas funcionalidades que deixaram eles um pouco mais extensos, mais pesados, e o nosso ambiente também não consegue comportar arquivos grandes. Então, a lógica foi disponibilizar o link. Só que alguns ainda não estão tendo muita facilidade, vocês precisam clicar com o botão direito lá no Drive, onde está o arquivo carregado, e compartilhar link, porque senão pode ocorrer, se a pessoa não estiver logada, para acessar, mas isso são detalhes. Se vocês falarem comigo ou com o tutor, rapidinho a gente resolve. Eu me lembro mesmo que no sábado à noite, no domingo, final de semana passada, todo mundo assim meio cansado já, estressado, porque não conseguia compartilhar. Não sofram tanto, é para a gente sofrer menos. E quando o sofrimento vier, que a gente possa respirar e tomar um café, né, Pro? Porque senão não dá. Todas as vezes que vocês tiverem um problema, registre para o tutor, registra para mim. É lógico que eu peço sempre que vocês mandem mensagem quando for realmente necessário, porque eu passo por dia muitas horas só respondendo. Então, tem os encaminhamentos. Então, tem hora que eu tenho que parar e vamos cuidar dos planejamentos, porque tem componente para implementar, tem data a cumprir. E todo mundo deve estar perguntando em relação a isso. A gente vai concluir, né, no domingo as atividades de tecnologia aplicada à educação e vamos começar 4 semanas de praxis. Praxis da educação, praxis do professor EBTT. A professora Ana Rita, que vai ministrar o componente, e vejam, está durante o período do recesso, justamente para que vocês possam se organizar em termos de viagem, se organizar em termos de, alguns estarão em férias, enfim, as 4 semanas vão dar a mobilidade para que vocês consigam cumprir. Na primeira semana não vai ter avaliação, então isso também já dá uma possibilidade de um respiro aí para que vocês possam encaminhar o fim de unidade que a gente sabe que vocês estão aí vivendo nas escolas, nos institutos, nas instituições de ensino de uma forma geral. Daí, temos algumas atividades para serem feitas e o que a professora Meire colocou aqui hoje é tópico de uma das nossas semanas, que é a transposição didática. A gente vai precisar discutir esse tema, porque muitos de nós temos uma vivência da prática da docência, do exercício da docência, mas alguns ainda não têm. E a gente vai precisar garantir essa discussão dentro do componente de praxis, que é importantíssima, justamente porque, concluindo a discussão de praxis, a gente fecha o ciclo com educação e contemporaneidade com a professora Meire também, e aí vamos para o ciclo 3 com toda a força, porque começaremos discutindo a questão das nossas ACC, do nosso TCC, e aí, quando nós fecharmos esses componentes do ciclo 2, a gente vai fazer um momento para explicar cada uma dessas coisas. Ainda tem componente para cumprir, tem Libras, tem educação inclusiva, tem pesquisa em educação, e a gente está tendo discernimento de fazer um planejamento dentro de uma razoabilidade, sem perder de vista as ementas e o que é essencial para a formação no universo do que o curso propõe. Então, fiquem tranquilos que, da nossa parte, todo o empenho está sendo feito no sentido de viabilizar a formação de vocês. Até dezembro, com o cumprimento dos créditos teóricos mínimos, quem não conseguir fazer seu TCC dentro do prazo, aí sim terá, né, a necessidade de um reajuste de datas. Mas, em relação a estágio 3, o cumprimento dentro do período proposto dos 3 semestres, a gente vai conseguir realizar. Então, é isso, pessoal. Teríamos aqui, vocês sabem que sempre tenho assuntos a tratar com vocês, mas pelo adiantado da hora, Yurika me lembra ali que eu não posso deixar de mencionar a questão das notas. Nós temos um empenho enorme da equipe, implementando no SUAP quase todas as notas do ciclo 1. Isso quer dizer que a gente conseguiu criar todos os diários nas cidades, a gente conseguiu colocar os estudantes matriculados, exceto no campus de Vitória da Conquista, e, por incrível que pareça, o campus que eu sou lotada, a gente teve essa dificuldade porque lá não se usava o SUAP, usava o CICAD. Teoricamente, isso não teria interferência nenhuma, só que eles começaram a migrar os estudantes do CICAD para o SUAP. E aí começaram a perceber algumas falhas nas turmas históricas e tiveram um pouco de dificuldade.
mesmo eu tendo solicitado inúmeras vezes que fosse feito, né, o trabalho de compilamentos diários do campus de Vitória da Conquista, isso ainda está em andamento. Mas, no geral, todas as notas estão sendo registradas. Alguns tutores perceberam algum equívoco de resultados, estão fazendo a revisão. Então, se houver alguma coisa que nos passe despercebido, informem, porque ninguém será prejudicado. Eurica tem acompanhado de perto isso aí, a gente já alinhou todas as configurações. A única coisa que está em pendência é em relação aos estudantes que estão com a nota, o resultado abaixo da média, que é 7. E aí vão precisar fazer aquele exame final, como a prova final que a gente faz os nossos estudantes. E aí eu vou fazer uma orientação para vocês, vou colocar como uma mensagem geral, mas não é para todos, é só para quem está com a nota menor que 7. Se vocês viram lá, já vai ter um destaque do lado que a pessoa precisa fazer a prova final. Então, vai marcar com o tutor e vai fazer. A gente já tem todos os exames finais. O que precisa orientar vocês quanto ao que precisa ser revisado naquele componente e que dia que vai fazer. Aí tem um cálculo que é feito para ter a possibilidade de aprovação. Aí existem alguns cursistas que pararam de fazer suas atividades, mas não foram removidos do Moodle porque estão com matrícula ativa. E aí eu sugiro que vocês comecem por tecnologia aplicada à educação, como alguns já falaram comigo e eu sugeri, façam essas atividades, depois voltem lá para atividades e exercício do ciclo 1, que é o diário escrito, que tem as orientações na primeira aba, depois vão para a segunda aba das atividades e exercício do ciclo 2, porque isso aí vai travar vocês. Então, vamos com calma, com organização, e dentro dessa lógica do swap, como eu falei das notas, aí a gente vai passar para o segundo ciclo. A gente configurou de modo que, ao lançar, já fica disponível para vocês. Então, eu vou mandar também, eu já tenho esse roteiro feito desde janeiro. Eu não mandei para vocês o roteiro de acesso, porque ao mandar, vocês começariam a acessar e não estariam lá as informações. Mas alguns já utilizam o swap e já viram que a gente já fez isso. Então, é algo que vai acontecer para todo mundo, e a gente está se esforçando bastante para fazer isso. A instabilidade do Moodle é uma coisa que a gente não tem como prever e não tem como garantir que não vai acontecer mais. O que a gente pode garantir a vocês é que a gente vai ter o bom senso ao ajustar, como agora. Teve problema no envio, a gente estende até o final da semana que vem para que todo mundo tenha condição de postar sem problema. O diário, idem. Quem não conseguiu concluir suas atividades de acompanhamento, porque o campus estava em férias, porque o professor estava de licença, por conta de N razões, vão poder continuar, tem mais um mês. Se findar esse prazo de um mês e não conseguir concluir, vai informar o professor Roberto, e o professor Roberto vai mediar as ações, as intervenções, justamente para que todos possam ter concluído 2 para ir para o estágio 3, ou as atividades de exercício do ciclo 3. Eu tenho me comunicado com todos esses professores, até porque a gente tem mantido encontros presenciais, por telefone, por outros canais, só que vocês estão com dificuldades. Alguns não encontraram a professora Meire, alguns não encontraram o professor Roberto. Eu não entendo por que não está acontecendo essa possibilidade. Acredito que seja a inserção do perfil dos formadores lá no ambiente, mas isso eu vou pedir que Eurica e Renivaldo possam tentar detectar qual é esse problema, mas sempre peguem no plano de curso o nome completo do professor e busquem ele dentro do componente em que vocês estão. Acessem o componente, porque aí há uma grande possibilidade de facilitar o encontro, tá? Enfim, são várias coisas a tratar. O principal a gente não pode perder de vista, que é a experiência pedagógica que a gente tem aqui no âmbito do curso, tanto para nós quanto para cada um, né, individualmente, que com certeza são cada vez mais enriquecedoras. A gente agradece a possibilidade de vocês terem conectado, né, hoje na parte da manhã, que foi o horário que a gente conseguiu agendar, e dentro dessa lógica, tentar disponibilizar o link. Nós estamos gravando aí a web aula, e quem quiser assistir novamente, como quem não assistiu, né, poder fazer isso,
assim que o link for disponibilizado, ele será informado lá no ambiente dentro do componente, tá certo? Então, eu desejo a todos um excelente dia e que a gente possa cada vez mais, né, ter encontros como esse, tão ricos e tão produtivos. Fica aqui o meu abraço a cada um de vocês.